Saúde a todos, com a paz de Cristo, que a mesma habite em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém? Como liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quero fazer um apelo para todos os Adventistas do Sétimo Dia. Que chegou o tempo de nós darmos o testemunho direto, sem ter mais consequência, para a Igreja de Laodiceia. Então, para isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que aconteceu na época da Igreja Apostólica. Porque tudo, irmãos, tudo que acontece, já aconteceu no passado. Então, para nós sabermos o que vai acontecer agora conosco, vamos voltar lá para o tempo da Igreja Apostólica. Disse Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus deu essa ordem para os apóstolos permanecer em Jerusalém, até que do alto viesse o poder sobre eles. Por que Jesus disse isso para os apóstolos? Porque os apóstolos deveriam primeiro pregar para Jerusalém. Então, depois que eles pregassem em Jerusalém, era que eles poderiam pregar a seus arredores e em todo o mundo. Então, hoje em dia, Jerusalém representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a mensagem é: ficai em Jerusalém, ficai na Igreja Adventista do Sétimo Dia, até que do alto seja revestido de poder. Agora os irmãos se perguntam: irmã, mas como isso? Vocês não estão mandando as pessoas sair da igreja? Como você diz para ficar na igreja? Irmãos, é o seguinte: você que é sincero na Igreja Adventista, você que está crendo nesse ministério, você tem que sair da Igreja Adventista como? Passando para esse ministério. Mas ao mesmo tempo você tem que permanecer dentro da igreja para poder pregar a mensagem para os seus irmãos, para poder dar o testemunho direto dentro da igreja. Ou seja, o testemunho direto, ele tem que ser pregado para a Igreja de Laodiceia. Muitas vezes você está se preocupando em pregar nas ruas, nas praças, né? Avisando ao mundo que o Papa é a besta, que o Domingo é Santo é a besta. Mas a mensagem é para a Igreja de Laodiceia. A irmã White fala nos seus livros, explicando, dizendo que a sacudidura vai ser determinada pelo testemunho direto dado à Igreja de Laodiceia. Então, você que está junto com esse ministério, que ainda se encontra nas igrejas adventistas, você vai começar a receber o poder de Deus para testemunhar contra o que está acontecendo dentro da igreja. Porque você não pode deixar os seus irmãos serem enganados pelos jesuítas. Nós sabemos que agora, a partir de 2025, o povo adventista vai ensinar os seus membros a guardar o domingo. Então, você tem que ter essa mensagem para pregar para os seus irmãos, alertando o que está acontecendo na igreja, alertando que a igreja está unida com o Estado, alertando que essa falsa liberdade religiosa que a igreja promove é o próprio decreto dominical. Você tem que ensinar para os seus irmãos que a mesma coisa que aconteceu na igreja primitiva está acontecendo com a igreja adventista. A igreja primitiva, na época apostólica, depois que os apóstolos morreram, o que ela fez? Ela se uniu com Roma, querendo ganhar poder, né? E ela, unida com Roma, fez a lei da falsa liberdade religiosa. E logo após, ela própria, junto com Roma, colocou o decreto dominical. A mesma coisa está acontecendo hoje com a Igreja Adventista. No ano de 1962, houve o Vaticano II. Então, a Igreja Adventista foi convocada e ela enviou 2 pastores para esse concílio. E lá eles receberam o encargo de promover a falsa liberdade religiosa, aquela mesma liberdade religiosa de Constantino. Então, em 2013, ela sentou-se na cadeira da ONU, na Igreja Adventista, para promover essa liberdade religiosa. Em 2020, a mando da ONU, a mando de Gannon Diop, Trump fez o decreto internacional para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa. E agora, em 2025, Trump vai voltar com esse mesmo projeto para colocar o domingo em prática. Irmãos, o que foi no passado está acontecendo. E você
ter esse encargo agora de pregar na sua igreja, avisar para os seus irmãos o que está acontecendo. É disso que a irmã Otto está falando. Que ela viu um movimento dentro da igreja adventista do sétimo dia, recebendo o poder de Deus, pregando para os seus irmãos, e isso causou a sacudidura entre o povo de Deus. Vocês entenderam, irmãos? Então, nós fazemos essa convocação a todos os irmãos sinceros da igreja adventista que creem nesse ministério para começar a pregar o testemunho dentro da igreja adventista. Isso já é o poder de Deus. Como nós sabemos, ontem terminou o grande dia 10 do sétimo mês. 180 anos foi esse dia. E agora é o período de derramar as bênçãos sobre o seu povo. Então você está convocado para iniciar a obra de Deus com entusiasmo santo. Então que Deus nos abençoe e nós somos mais eternamente. Amém. Para continuar a adoçar mais o que a nossa querida irmã falou, Deuselane Souza, você está sendo convocado pela a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, Elia Joanã, Deuselane Souza, e é exatamente a convocação que ela convocou. Para isso, eu vou ler o texto do livro Primeiros Escritos, na página 270, o capítulo A Sacudidura, que diz: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me indicado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empenhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levanta-se-ão contra ele. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. O testemunho direto, a igreja de Laodiceia, avisando para todos os nossos irmãos e irmãs que estão dentro da igreja, que, assim como a igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, promovendo a falsa liberdade religiosa no ano 313, que ela fez junto com o Estado, junto com Roma, no Edito de Milão, com essa falsa liberdade religiosa, trouxe o paganismo para dentro da igreja e logo fez o decreto, o primeiro decreto do mundo para guardar o domingo. Assim, também a igreja adventista, pelo o departamento da falsa liberdade religiosa, ou seja, pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que ela recebeu do Concílio Vaticano II, e para cumprir esse propósito, aceitou na ONU, devemos avisar que é a imagem da besta, a igreja unida com o Estado. Pois, pelo esse departamento da falsa liberdade religiosa, Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020 o decreto mundial para todos promover a falsa liberdade religiosa, todos os países e igrejas, ao mando da ONU, ao mando do Departamento da Igreja Adventista da ONU, o qual o pastor atual, Ganoni Diop. É por isso que no vídeo recente, como o Shekinah mostrou, primeiramente o canal Profecia Finais mostrou o pastor Ganoni Diop, dizendo claramente numa entrevista que os católicos, Roma mudou no Concílio do Vaticano II, foi a prova da mudança. Ele até cita
o ano desse concílio. Ele cita o final do ano, ele cita o ano 1965, porque o concílio durou 3 anos, do ano 1962 a 1965. É por isso que o pastor Odailson Fonseca, representando todas as igrejas, todos os templos adventistas do sétimo dia do Brasil, pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa que a igreja recebeu do Vaticano II, ele disse o seguinte, dias recente agora, na lição da escola sabatina, ele disse que o domingo tem que ser celebrado. O testemunho direto avisar para os nossos irmãos que o único dia para ser celebrado é o sábado. Que o domingo não é para ser celebrado, o domingo é o sinal da besta. Que Roma nunca muda, Roma é a besta. O líder da Igreja Católica é a besta. Mas, primeiramente, assim como os discípulos, teve uma missão para pregar para a sua própria nação. A própria nação que esperava o Cristo. Rejeitaram o Cristo e o crucificaram. E agora, os sinceros deveriam pregar o testemunho direto para a sua própria nação. Que aquele a quem eles crucificaram é o Cristo, foi o Cristo e é o Cristo. Só então, depois que foi pregado em Jerusalém, o testemunho direto a respeito de Jesus, que eles pregaram aos seus redores e depois em outros países. Assim também nós devemos, assim como os discípulos, dar o testemunho direto à igreja de Laodiceia, como está escrito no livro, primeiros escritos na página 270. E é este o testemunho direto que causará a sacudidura entre o povo de Deus, avisando que a falsa liberdade religiosa é a igreja unida com o Estado. É a imagem da besta. É o decreto dominical, porque, assim como a igreja primitiva foi pela falsa liberdade religiosa, aceitou e colocou o decreto dominical, assim também está se repetindo com a igreja adventista. Como presidente mundial da igreja adventista do sétimo dia, faço essa convocação como a serva do Senhor, Desolene Souza, fez para os irmãos e irmãs. E aqui concluo o vídeo fazendo esta convocação. No dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança da Igreja Adventista do sétimo dia para Elias Joanã, o qual é a minha pessoa, e para a sua serva, Desolene Souza. Nós estamos no período da bênção do Senhor. O grande dia 10 terminou ontem, no dia 22 de outubro de 2024. E quando acabava no cerimonial típico, como está escrito no livro Levítico, capítulo 23, quando findava o dia 10 do sétimo mês, o sumo sacerdote abençoava o seu povo. Agora findou o real grande dia, que começou no dia 22 de outubro de 1844. Findou ontem, 22 de outubro de 2024. O grande dia do sétimo mês, o grande dia da expiação, o julgamento para a Igreja Adventista do sétimo dia, que começou no dia 3 de maio de 2021, pela liderança que foi rejeitada no dia 22 de outubro de 2021. E agora, findou para a membresia no dia 22 de outubro de 2024, o grande dia da expiação, que começou em 1844, terminando com o julgamento da igreja adventista do sétimo dia, terminando com o julgamento de Laodiceia. Agora
findou ontem. E agora chegou o tempo para os fiéis que foram aprovados nesse julgamento dar o testemunho direto, sem temer as consequências à igreja de Laodiceia. Assim como os discípulos tiveram que dar o testemunho direto, sem temer as consequências para a sua própria nação, os adventistas do sétimo dia, que se tornam Sião, a igreja triunfante, terão uma missão semelhante aos discípulos, dar o testemunho direto, sem temer as consequências, primeiramente para a sua própria igreja. É esta a convocação que estamos fazendo, irmãos e irmãos. Se humilhe diante de Deus e dá esse testemunho direto para a igreja adventista do sétimo dia. Você que tem o dom, que saiba falar inglês, se possível, traduza este vídeo em inglês, para que seja postado nas redes sociais, também na linguagem inglês, para que o mundo todo, todos os adventistas vejam a convocação que o período do testemunho direto, a igreja de Laodiceia chegou. A prova é que no dia 22 de outubro de 2024, fechou-se a porta para sempre para a igreja adventista do sétimo dia. Assim como o véu do templo se rasgou de dois abaixo no dia que Cristo foi crucificado na cruz. Mostrou que a nação tinha sido rejeitada, que o lugar santíssimo, Deus não estaria mais dentro do lugar santíssimo no santuário terrestre. Assim também, para sempre, os santos anjos saíram da igreja de Laodiceia. O Espírito de Deus não está mais a conter, não está mais a impressionar aqueles que foram rejeitados. Mas para vós, irmãos e irmãs, que foram fiéis dentro da igreja militante, agora chegou o tempo para vós, todos nós, pedir ao Senhor Jesus Cristo a chuva, como está escrito em Zacarias capítulo 1. Pedir chuva ao Senhor no tempo da chuva seródia. E como Pedro fala em Atos capítulo 3, do verso 19 ao 21, a chuva seródia, ou seja, o refrigério pela presença do Senhor, só poderia vir após os cancelamentos dos pecados, os quais ocorreram. O final de todos foi agora, no dia 22 de outubro de 2024. Então, encerrou os cancelamentos dos pecados para a igreja Laodiceia ontem, no dia 22 de outubro de 2024. Então, agora nós estamos no período do refrigério pela presença do Senhor. É tempo de pedir chuva, pois chegou o período do tempo da chuva seródia, iniciando-se com o entusiasmo santo, que é o testemunho direto, mostrando que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, o decreto dominical, a perseguição final, a igreja unida com o Estado, e pela falsa liberdade religiosa, os templos se tornaram, da igreja adventista, se tornaram espiritismo. Até mesmo eles estão usando dinheiro dos dízimos e ofertas para construir casa de macumbeiros. O pastor Luiz Mário deu o testemunho disto, que isto aconteceu pelo Departamento da Falsa Liberdade Religiosa na Bahia. Então, a falsa liberdade religiosa é o espiritismo dentro da igreja, é a imagem da besta, a igreja unida com o Estado. Querido irmão, querida irmã, findou o grande dia da expiação, no dia 22 de outubro de 2024. E para cumprir a profecia, Jesus ainda vai demorar um momento, como está escrito no livro Primeiros Escritos. Um momento para que aqueles que
ouvirão a mensagem pela primeira vez, os seus pecados sejam cancelados pelo sangue de Cristo que ainda está ministrando no santuário celestial. Mas para aqueles que conheciam já a mensagem do terceiro anjo e que foram fiéis, os seus pecados foram cancelados agora, no dia 22 de outubro de 2024. Acabou o período do juízo dos vivos. Então, agora chegou o período do refrigério, das bênçãos de Deus, a cidade para o seu povo. Então, a convocação está feita. Juntos vamos dar o testemunho direto, sem temer as consequências. Assim como os discípulos tiveram de pregar primeiramente para a nação judaica, juntos vamos pregar primeiramente para o nosso povo adventista do sétimo dia, avisando que não pode celebrar o domingo, que o domingo é o sinal da besta, avisando que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. Então, a convocação para os irmãos receber o Espírito Santo, para os irmãos que foram sinceros na igreja militante e se tornar a igreja triunfante, foi feita a convocação. Se humilhe diante de Deus e agora comece hoje mesmo. Fala para seus irmãos que você conhece na residência deles. Hoje, quando os irmãos iam agora hoje à noite, fala para os vossos irmãos na igreja. Avisa a respeito da falsa liberdade religiosa que a igreja está promovendo. Avisa o diretor, avisa para ele. Quem sabe se o diretor da sua igreja local, ele não está enganado. Avisa para ele, irmãos, deixe esse cargo imediatamente. Este cargo aí é o cargo da imagem da besta. Se é diretor de liberdade religiosa da igreja local, você está executando a imagem da besta. Avisa para o diretor da igreja local. Avisa para todos aqueles, os seus irmãos que ainda não sabem sobre o assunto. Avise para todos, irmãos. Vamos cumprir a missão de Deus. Propagar a verdade direta. Avisar para os nossos irmãos sobre a falsa liberdade religiosa. É a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo, a qual ela recebeu do Concílio Vaticano II, que levará a Igreja e o mundo para a perdição, guardando o domingo, visto que Donald Trump, ele volta agora para cumprir aquilo que ele executou no 4 anos do mandato do passado. O mandato dos 4 anos da política dele passada foi cumprindo os deveres que a Igreja Adventista pela ONU mandava ele cumprir a respeito da falsa liberdade religiosa. Agora ele volta para cumprir a mesma agenda, com um nome mais um pouquinho diferente, com o nome de Projeto 2025, que é a mesma coisa, a agenda da Igreja Adventista com o Fredon 25. Então, o alerta, a convocação foi feita, e que Deus abençoe você grandemente e a todos nós. Amém e amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. A chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões,
e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar.